Vamos lá, diplomacia vê Estados Unidos perdidaços em conflito do Irã, animal acuado e perigoso. Reportagem da Daniela Lima. Integrantes do corpo diplomático do Brasil, que atuam junto ao presidente Lula, enxergam os Estados Unidos como perdidos e sem planos para os rumos do conflito do Irã. A situação é ainda pior, concluem esses especialistas, porque o presidente americano parece acuado. Uma superpotência em declínio e acuada é um animal perigoso, resume uma das fontes. Semana começa com mercados nervosos em todo o mundo por conta da escalada de ameaças entre os dois países em torno do controle do Estreito de Hormuz, rota de passagem de cerca de 20% do petróleo global, fechada quase que totalmente pelas forças iranianas. O presidente Donald Trump deu 48 horas para o Irã liberar a circulação de embarcações, o que promete pressionar bastante os preços de combustíveis no mundo. A guerra também tem repercutido mal entre os próprios americanos, o que amplia a pressão sobre Trump. Pesquisa publicada ontem pela CBS News aponta que 60% desaprovam a ação militar contra o Irã e 68% dizem que o presidente não explicou claramente quais os seus objetivos com o conflito. O temor da diplomacia brasileira é o de que, sem uma estratégia clara, os Estados Unidos ampliem o volume de capacidade de bombardeios contra o Irã, que tende a responder atingindo a infraestrutura de países vizinhos que abrigam bases americanas, escalando uma disputa que é regional e que pode demorar muito para ser encerrada. O Irã tem quase 3 vezes a população da Venezuela, cerca de 93 milhões de habitantes e 1 milhão de integrantes das Forças Armadas, 650 mil na ativa e 350 mil reservistas. Bom dia, Joaquim! Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Reportagens nacionais, internacionais. E vamos falar dela, candidatíssima ao Senado por São Paulo, Simone Sebens, que falou com o Datena agora lá na Rádio Nacional. Nós queremos taxar o PCC e o Comando Vermelho e outras organizações como organizações terroristas. Seria por isso que o presidente Lula, que é esperto pra caramba, já disse que nós temos que nos aprender a nos defendermos melhor, porque essa perspectiva de tornar PCC e Comando Vermelho, ninguém está defendendo o crime organizado, mas são organizações mafiosas. Isso não dá espaço a uma invasão americana. Datena, eu ouvi encantada, inclusive, fazia muito tempo que eu não via coragem associado com precisão de pensamento, de palavras, no discurso. Eu não me lembro se foi em Davos, do primeiro-ministro do Canadá. Entre outras coisas, estou tentando puxar na memória aqui, ele fala assim, a gente está acostumado... Quando eu falo Simone Sebens, é que o Lula não consegue falar Simone Tebet. E aí eu tiro sarro um pouco disso. Acostumado a achar que o conformismo nos dá segurança. Ah, isso não é problema meu, deixa para lá, acontece com o meu vizinho e tal. O conformismo não nos dá segurança, dá uma ilusão de que nós não seremos os próximos. Então ele diz, olha... O meu país eu defendo com soberania. Os nossos problemas são nossos, nós temos as condições de resolver os nossos problemas. Se impôs enquanto nação e hoje voltou a ser respeitado pelos Estados Unidos, que mostrou que ali tem liderança. O que aconteceu em relação ao Brasil? A mesma coisa. O presidente Lula disse o seguinte, olha, nós sabemos os nossos problemas, nós resolvemos os nossos problemas internamente, nós queremos parceria, tanto que ele abriu as portas para o presidente Trump, deu química, e falou, olha, venham, inclusive, com terras raras. Nós estamos dispostos a ouvir, a sermos parceiros. Nós estamos dispostos a ser parceiros da Índia, na parte farmacêutica, que eles estão muito avançados, da China, na parte de logística, dos Estados Unidos, investimentos venham, mas sob as nossas regras. Porque o país não é dos americanos, o Brasil é dos brasileiros. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto que passa por segurança pública, nós sabemos que o PCC e o Comando Vermelho precisam ser exterminados, porque eles estão exterminando a população mais pobre do Brasil, que é quem paga a conta. Você é favorável a leis mais duras? Leis mais duras, sou mais favorável, acho que assim... Chefões do crime na cadeia. Datena, bandido bom é bandido preso, não é nem morto nem solto, é bandido preso. Tem advogado, é o direito que ele tem, eu sou advogada, ampla defesa, preso, cumprindo a pena, não saindo com tornozeleira se ele não for primário, porque claro, você tem... É isso. Por exemplo, Bolsonaro, se tiver bem de saúde, tem que continuar o quê, gente? Eu conto ou vocês contam? Preso, né? Preso, tá sendo muito bem tratadinho lá na Papudinha, criminoso vagabundo, tem que ficar preso.
de casos, pessoa simples, trabalhador que comete um deslize, isso é outra coisa. São duas questões muito distintas. O problema de colocar essas facções como terroristas é se isso significar que, com base na Constituição americana, eles possam vir com as forças militares americanas adentrar o nosso território. Nós podemos ter parceria econômica com os Estados Unidos e precisamos, é o nosso terceiro maior parceiro comercial, se a gente incluir como segundo a América do Sul, né? Então, muita calma, muita diplomacia, né? O presidente Trump também abriu esse espaço para o presidente Lula, ele viu que o presidente Lula não era, né, aquela figura pintada, né, pintaram o presidente Lula para o Trump de vermelho, né? Aí falou, opa, não é bem assim, então acho que as coisas tendem, e acho que o próprio presidente Lula tem capacidade de explicar que nós queremos parcerias, podemos ter colaboração em relação à segurança, mas sobre as nossas regras, as regras do Brasil. Endurecer para quem comete crime sexual contra as mulheres para não ter progressão de pena, isso não é constitucional. O que não é constitucional é você continuar matando e violentando mulheres, porque um canalha disse uma vez, você pode violentar, mas não mata. Isso é uma frase de um canalha que todo mundo sabe de quem eu estou falando. Porque você violentar uma mulher, você mata a alma da mulher, acaba com a mulher, não interessa a idade, se é adolescente, se é mais velho ou não. Eu já vi criança sendo violentada, bebê sendo violentado, o presidente Lula também viu e jogou o computador na parede, porque ficou revoltado, e já vi mulheres de 80, 90 anos sendo violentadas. Então isso não pode continuar. Tem que endurecer pena mesmo, tem que colocar esses caras na cadeia, e quando for progredir de pena, tem que pensar bem em soltar, passar por exame criminológico com psiquiatria forense. Disso a senhora não abre mão? De jeito nenhum. Eu prefiro perder a eleição, perder o eleitor a defender qualquer coisa contrária a isso. Isso é do meu ser a vida inteira. Eu sofri violência política e eu sou uma mulher privilegiada porque eu nunca sofri violência física. Eu já tive assédio, né? O assédio sexual, o assédio moral eu era estagiária de direito no Rio de Janeiro, eu fiz faculdade no Rio, que é outra história, mas não me causou trauma porque não chegou a vias de fato. Eu podia me defender, eu podia sair, porque eu tinha condição econômica, eu não precisava do dinheiro do estágio, que eu tinha meu pai. Então, eu sei o que é uma mulher ter que ficar aceitando assédio sexual, assédio moral, aceitando o seguinte, fugindo. E muitas vezes achando, não vai acontecer nada lá na frente, até aconteceu o estupro, se ela fica desempregada, ela não tem como comer. Então ela vai assim, não, ele só vai até ali, eu fujo daqui, eu me escondo no banheiro. Então, assim, mas você tocou numa coisa importante, Datena, não bastam leis mais rígidas se a gente não mudar a mentalidade dos homens. Isso passa por uma questão cultural. Isso é desde que o país extremamente machista. E aí vem algo pior, que é a questão das redes sociais. O discurso da extrema-direita, e é por isso que eu combati muito o Bolsonaro, o discurso da extrema-direita, especialmente na pandemia, onde estava todo mundo fechado, todo mundo estava ali, viciou-se, nós nos viciamos nas redes sociais, não que isso não seja bom, ele é necessário, é uma ferramenta de trabalho, mas o vício que nós estamos a fazer tudo e acreditar em tudo nas redes sociais, fez com que a gente começasse a ver muito lixo. A gente vê lixo nas redes sociais e o cérebro não consegue filtrar. E agora nós estamos vendo, tem uma pesquisa muito triste, porque a tendência é achar que os homens mais velhos são mais machistas. Os homens mais velhos começaram a aprender a ser menos machistas. Hoje os homens mais velhos nos protegem mais do que os mais novos. 1/3 dos jovens, se não me engano, é até 30 ou 28 anos, a pesquisa mostrou. Depois dá um Google lá e vê. 1/3 dos jovens até 28 anos acham que lugar de mulher é dentro de casa, que é obedecer cegamente ao marido. Não que a gente não deva ter... Por isso que tem thread wife, né, gente? Por isso que tem thread wife. Os caras estão virando misóginos, assim, de primeira hora, tá? O conservadorismo tá chegando com tudo na juventude. E é por isso, gente, tô vendo muita discussão em torno da lei Felca. Como é que a gente não regula a internet, gente? Teve a regulação das mídias ali, que o Google tratorou o projeto. A lei Felca tem que ser implementada de fato. É importante. Pois é, né? A produção... O pessoal tava me falando que o Datena tá indo até bem na EBC, mas puta que pariu, né? Pô, bota uma imagenzinha melhor, né? Faz um negocinho bonito. Muitas vezes falar, né, é uma parceria, não nós temos obrigações, queremos ter direitos, né, queremos respeito, como nós temos que respeitar nossos companheiros, não é isso que está sendo gestado nas redes sociais. Então eu defendo
que a rede social, nesse quesito, seja regulamentada. No quesito da violência contra a mulher, é verificar ali quem está fazendo, quem está estimulando o estupro, quem está estimulando a violência contra a mulher, né? Tem cenas que se mostram em TikTok da vida e nessas redes sociais. Terrível. Como você faz para reagir a um não feminino? Dando golpe, como é que chama? É o que tenta sufocar a mulher, esqueci, mata-leão, obrigada, o mata-leão, enfim. Então, nós precisamos de leis mais rigorosas, e tem uma campanha do governo federal, que eu falava isso lá atrás, que bom que veio da boca do presidente Lula. Eu falava o seguinte, até algumas feministas ficaram bravas comigo quando eu falei na época do Senado. Não somos nós que temos que nos defender. Quem tem que falar por nós e nos defender no quesito da violência contra a mulher são os homens, porque eles falam a linguagem deles, como nós falamos a linguagem das mulheres. O Schopenhauer, que foi um dos maiores pensadores, era tido como filósofo do pessimismo. Imagine se não fosse. Ele dizia que a vida é muito curta para a gente ter muita preocupação ou trabalhar demais ou coisa parecida. O empresário brasileiro tem que entender que se ele, como empregador, der mais condições para o seu empregado descansar mais, ele vai ter melhor produtividade. Ele tem que colocar na cabeça que ele dando folga maior para os seus trabalhadores, eles vão trabalhar com mais vontade, vão trabalhar fisicamente bem, porque senão a gente volta à época da Revolução Industrial lá da Inglaterra, no século retrasado. Não adianta você oprimir com trabalho escravo ou coisa parecida, porque, no fim das contas, o rendimento é menor. Então, além do fato de que nada mais justo é que direitos iguais para todo mundo. Ninguém quer que o empresário perca dinheiro, mas ninguém quer que o trabalhador continue perdendo a vida ou tenha doenças, porque trabalha além do que tem que trabalhar. Não, isso é lógico, é fato. E Datena, assim, vamos fechar, gente. Quando o capital perdeu no Brasil? Né? Entre capital e trabalho, quem que sempre ganha? Estou falando como alguém que pertence ao capital. Então, assim, é uma questão de justiça capital social, né? Não, os subsídios no Brasil, ou seja, o que o Brasil... O Datena, eu vou falar uma coisa para vocês, tá? Tem um é que eu não posso mostrar o vídeo aqui, porque senão aí a live vai desmonetizar e o canal vai correr risco de tomar strike. Tem um Roda Viva que ele fez com o Mário Sérgio Conte, que um dos entrevistadores dele é o Alberto Dines, e ele faz muitos elogios pro Alberto Dines. O Datena, no sigilo, é um cara de esquerda, ele gosta do Che Guevara, ele admira o Lula, tanto que ele topou o trampo na EBC por causa disso, ele gosta do Lula. Agora, explodiu fazendo programa policialesco, é amigo pessoal do Boulos, aliás, o Datena também, explodiu fazendo programa policialesco, obviamente passou a ser identificado com os bolsonaristas, a ponto de posar feito um imbecil do lado do Bolsonaro naquele dia que pegaram o celular do Mauro Cid. Gente, falta pouquinho da nossa meta. Quem manda 2 membros aí de presente só pra gente poder fechar? Mandar um beijão pra Bárbara Richard, pra Lia Sérgia, amigas queridonas que nos acompanham. Simone Tebet não é de esquerda, mas gosto muito dela, viu? Fala bem, se expressa bem, é bem interessante. O policialesco escorre sangue, é isso aí. Não, o Datena é um cara culto. É um cara culto. Um dos maiores salários da televisão, né? É um cara que se melou com poder, né? Mas ele é bem interessante nesse aspecto. Por isso que a EBC chamou ele. Eu não concordo com o salário astronômico, não concordo, mas é um cara que é preparado mesmo. O Brasil deixa de recolher para os cofres públicos e devolver em forma de casa popular, de remédio no posto, de médico especialista ou até mesmo de guarda municipal, de polícia militar, de polícia civil, de forças armadas, de investir nesse setor, por ano, tá? Não é cada década, por ano, a renúncia fiscal para o agro, para a agroindústria, para indústrias, para os setores, para o comércio e tal, é de 600 bilhões. Ninguém está falando para acabar com subsídios. Super simples é fundamental, que é a forma que você tem de garantir a micro. Então, ninguém vai... o que eu quero dizer é o seguinte, os setores são sempre protegidos, e a gente está aqui para isso. Né? Ninguém vai dar um cavalo de pau, ninguém vai fazer assim, vou dar 180 graus. Né? As coisas são gradativas, e um outro detalhe, né? Voltando à automatização e à inteligência artificial, a inteligência artificial já está dando um lucro de produtividade para as indústrias, para alguns setores, violento. Então, quando essa inteligência artificial, nos próximos 5 anos, ela entrar ainda mais fortemente,
O lucro das empresas, ele aumenta, com isso ele consegue absorver a diminuição da carga horária do trabalhador. Não é difícil, não é mágica, é feito com responsabilidade, com diálogo. Eu só peço realmente assim que os setores abram o coração para a discussão, porque ela chegou, ela veio para ficar e ela vai acontecer. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!